Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Thaís Rocha e hoje eu vou te ensinar uma peça linda que você pode decorar sua casa, organizar, presentear alguém querido ou até mesmo vender. Essa peça, além de ser super decorativa e linda, ela também é utilitária, porque ela te ajuda a organizar. Gente, aqui ó, ela tem esses 3 potinhos e ela é originalmente um porta-talheres, mas você pode usar para organizar aí seu material de escritório, lápis, caneta, você pode também organizar seus pincéis de maquiagem, seu cantinho da costura, enfim, várias utilidades para essa peça, dependendo do local onde você vai utilizar. Vem comigo que eu vou te ensinar a fazer esse stencil maravilhoso com efeito de cestaria ou vime. Não é um stencil difícil, não é com sobreposição, é um único stencil. E a gente vai trabalhar também decoupagem com papel de scrapbooking, com todas as dicas que você precisa para ter um acabamento perfeito nessa peça. Convido vocês que ainda não estão inscritos a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para que vocês recebam as notificações e não percam nenhuma novidade. Sempre que eu postar alguma coisa, se você ativou o sininho, você vai receber as novidades já em tempo real aí, um lembrete para você acessar o canal. Peço também que no final desse vídeo, se você gostar da aula, deixa o seu joinha, deixa o seu like, deixa um comentário com uma sugestão, me falando se você gostou da aula, enfim, qualquer coisa que seja relevante aí para você também. Espero que vocês gostem da aula, qualquer dúvida eu estou à disposição aqui nos comentários e até a próxima. Olá pessoal, então vamos começar a nossa aula. Hoje nós vamos trabalhar com esse trio organizador aqui, com esse suporte, é um trio de potes com suporte. Na verdade é um porta-talheres, mas você pode trabalhar de acordo com o tema que você quiser e ele pode ser um ótimo organizador para sua casa. Eu comecei fazendo um fundo com a tinta acrílica Art Colors na cor terracota, pintei todas as extremidades e também pintei a parte interna, porque caso aconteça alguma pequena falha ali do papel, a gente tem essa margem de segurança. Primeiro passo, nós vamos medir a altura e a largura desses potes para que a gente saiba quanto a gente tem que cortar de papel. Se você gosta que fique com aquela bordinha aparecendo da tinta, que muitas vezes é como eu faço, você pode cortar o papel meio centímetro a menos da medida do pote, tá? Ou senão você corta o valor exato e ele vai ficar todo revestido. Eu cortei com estilete e régua, mas você pode usar tesoura normalmente também, sem problemas. Nessa etapa de colagem, a gente vai colocar o papel ao redor de todo o meu frasco, de todo o pote, vincando bem as quinas, para que a gente tenha uma colagem com um bom acabamento. Eu estou utilizando uma cola branca para scrapbooking, uma scrap cola, mas você pode utilizar cola branca extra, uma cola gel decoupage, uma cola branca de boa qualidade aí para fazer uma aderência bem bacana. Eu gosto sempre de espalhar com rolinho de espuma, e gosto principalmente desses rolinhos menores que não absorvem tanta cola e a gente não tem tanta perda de material. É importante a gente sempre espalhar bem para que fique toda a superfície bem colada. Depois disso eu posiciono a minha folha e vou apertando e vou movimentando para deixar certinho nas bordas, nas quinas, para que o papel também não fique torto. Quando eu faço esse tipo de colagem, eu gosto sempre de pressionar com um paninho de malha sequinho e bem limpo, porque se tiver algum excesso de cola nas laterais a gente já retira e também a gente garante uma colagem bem eficiente do nosso material. Não esqueçam de apertar bem as quinas e se você tiver essa espátula de material celulóide, ela é ótima também para ter uma colagem super eficaz, sem rugas nem bolhas. Ela coloca para fora todo o excesso de cola que possa ter, não deixa brilho e não deixa risco na peça. E depois disso nós vamos repetir esse processo em todas as laterais. Os nossos potes já estão prontos,
pintados por dentro e por fora. A decupagem ficou perfeita, não tem rugas, não tem bolhas, ficou uma combinação muito bonita da cor com o papel. E agora nós vamos deixar os potes separadinhos, que depois nós vamos precisar proteger essa peça e nós vamos começar a trabalhar com o nosso suporte. Nesse suporte, nós vamos trabalhar um fundo com a tinta PVA bege antigo. E depois nós vamos trabalhar um stencil que vai ficar super bacana, que é o STXX 228, que ele imita cestaria. Então vai ficar com esse acabamento super bacana, parecendo a trama de uma cestaria, de um vime. E é super fácil de fazer, com dicas bem simples, você consegue um efeito bem bacana de profundidade aí, de luz e sombra, dando realmente um efeito de uma cestaria bem realista. Então vamos começar? Então, nós vamos começar pela parte da frente. Eu já prendi o meu stencil com um pedacinho de fita crepe, já deixei o meu papel toalha separado e vou utilizar a cor Vaso de Barro da linha Art Colors, é uma tinta acrílica. E vou usar um pincel pituá tamanho 6, que é um tamanho médio, mas você pode usar um pouquinho maior ou um pouquinho menor, para esse fundo não vai interferir, tá? Sempre carrego o meu pincel, retiro o excesso de tinta no papel toalha e vou preencher todo o stencil com essa cor Vaso de Barro, que é um tom semelhante a um tom aí de caramelo, um bege mais queimadinho, um ocre mais escuro. Tá? Então, vou fazer sempre espalhando a tinta, sem excesso, pincel mais em pé, movimentos circulares e toda vez que você recarregar, retira o excesso no papel toalha para evitar borrões aí no seu desenho e que o seu stencil perca a resolução. Então, pode fazer esses movimentos circulares, como eu tô fazendo. Se você preferir, você pode fazer movimentos mais longos no sentido do desenho, fica mais fácil para preencher. E nós vamos fazer esse fundo em toda a extensão dessa peça. Nesse caso, o stencil ele é menor do que o comprimento da peça, então nós vamos precisar reposicionar para dar continuidade ao nosso desenho. Uma dica bem simples para vocês é, sempre que você for reposicionar, perceba que eu coloquei o stencil numa parte que já estava feita a pintura, eu reposicionei sobre uma parte já pintada. Isso é importante para a gente não perder a referência do nosso desenho e não correr o risco de fazer uma emenda que fique torta. Então, sempre você vai buscar esse artifício de reposicionar sobre a última parte pintada. Isso vai dar uma continuidade melhor no trabalho e fica também mais fácil para você realizar toda essa parte aí dessa emenda sem marcações. O fundo do nosso efeito ele já está pronto e agora eu vou reposicionar o meu stencil exatamente no mesmo local onde eu fiz esse fundo na cor Vaso de Barro. Vou prender com 2 pedacinhos ali de fita adesiva, de fita crepe para ficar mais estável. E agora a gente vai trabalhar a parte de sombra para trazer profundidade. Eu vou usar o PVA Sombra Queimada, mas você pode utilizar uma tinta acrílica, uma tinta chalk, não tem problema, tá? Vai ter um bom resultado também. Só que dessa vez, como os detalhes são bem pequenininhos, eu tô usando um pincel pituá número 0, que é justamente para não ter uma sombra que prejudique ali o desenho, então ele tem que ficar bem localizado, bem pontual. Percebam que eu já fiz alguns, então o que que eu fiz? Eu esfreguei um pouquinho dessa tinta, tirando bem o excesso, nessa parte que seriam as varetas do vime, e depois vim espalhando um pouquinho no comecinho ali dessa faixa horizontal. Então, em cada um eu fui batendo com o meu pincel pituá e o meu sombra queimada, deixando essa parte que seriam as varetinhas da trama bem escuras. Depois disso, eu vim fazendo esse esfumado na horizontal, mexendo o pincel na horizontal e trazendo um pouquinho de sombra, tá? Quando a gente faz essa sombra nesses cantinhos, automaticamente eu crio um volume de luz na parte de cima. Então, só assim eu já vou ter um efeito bem bacana aí de luz e sombra, que vai trazer um pouquinho mais de um efeito realista para esse stencil que é tão lindo e tão simples da gente fazer. E automaticamente a gente vai tendo um efeito de luz e sombra muito bonito. Nós vamos fazer isso em toda a peça.
E agora nós vamos fazer a nossa tag que vai decorar a frente do nosso organizador. Eu peguei uma plaquinha, risquei o contorno dessa plaquinha com uma lapiseira no papel de scrap, no mesmo papel que eu usei para revestir os potes, eu usei um retalho, fiz todo o contorno com a lapiseira e cortei com a tesoura, para facilitar bastante a colagem e evitar tantas rebarbas, tá? Então, deixei bem do tamanho certinho da minha plaquinha. Agora o meu papel já está recortado e eu vou fazer a colagem, a decupagem da plaquinha de MDF. Para isso eu vou usar uma scrap cola branca. Eu costumo colocar na plaquinha diretamente aí com um bico aplicador, para que fique bem espalhado em toda a superfície, não fique com nenhuma pontinha levantando e a gente tenha um bom acabamento. Como eu já disse outras vezes, eu gosto muito de deixar essa cola bem espalhada, bem lisinha, sem falta, sem excessos, e para isso eu utilizo o rolinho de espuma para deixar essa camada de cola bem uniforme. Depois disso, é só aplicar o papel, pressionar bem, usando ou o paninho mesmo ou a espátula de material celulóide para que a gente tenha uma boa colagem, uma boa decupagem, né? Para que fique perfeito, sem rugas nem bolhas. A plaquinha está pronta e caso tenha ficado alguma pequena rebarba, você pode retirar com uma lixa. Nós vamos utilizar a mesma tinta acrílica Art Colors na cor terracota, utilizando o rolinho de espuma para pintar a parte da moldura da nossa plaquinha, que na verdade já é a cor que a gente utilizou nos potes, então vai ficar uma combinação bastante harmônica. Espalha bem a tinta com o rolinho de espuma e depois aplica a tinta na moldura e aguarda a secagem ou acelera a secagem com secador. E agora chegou a hora de proteger a nossa peça. Eu vou utilizar um verniz acrílico acetinado, que é um verniz à base d'água, que não possui muito brilho, só um acabamento bem suave, que vai proteger a nossa peça e reavivar todas as cores que a gente utilizou com tinta, e também vai trazer um acabamento bem bacana, combina muito com finalização para papel. Vou utilizar um pincel de pelos bem macios, pode ser pelos naturais, pode ser pelos sintéticos, cerdas sintéticas, não tem problema, desde que ele seja bem macio. Sempre que vocês carregarem o pincel, carreguem com bastante material e espalha bem. Para o pincel correr, precisa ter material no pincel. Senão, a gente vai ter na peça aquelas manchas de freada. Aquelas manchas de freada, onde fica um pouco fosco, significa que está faltando verniz no seu pincel. Espalhe bem, não deixe excesso, mas deixe toda a superfície bem homogênea. Se você preferir ou achar que ficou alguma marca de cerdas da pincelada, você pode retirar essas marcas com um rolinho de espuma bem sequinho. Você vai fazer esse processo em todas as peças, nos potes, na tag, em todos os lados do nosso suporte, dentro e fora, para que essa peça fique bem protegida. Agora que a nossa peça está pronta e protegida, eu vou pegar a minha plaquinha de MDF e vou utilizar uma cola madeira para fazer a colagem dessa plaquinha no nosso suporte. Essa tagzinha, essa placa de madeira, ela vai ser um enfeite que vai ficar na frente aqui do nosso conjunto. Se você preferir, você também pode utilizar sem problemas uma cola branca extra. Então, coloco um filete de cola, porque ela vai ficar colada só na parte de cima e de baixo, não precisa colocar no meio porque tem o visor, e a gente vai respeitar o tempo de secagem dessa cola. Enquanto essa colinha vai secando, eu vou escolher alguns apliques que são da mesma linha, da mesma coleção dos papéis de scrapbooking. Então, eu escolhi trabalhar com a borboleta. Vou retirar, basta destacar e colar e aplicar, é bastante fácil o uso desse produto. Utilizando a mesma cola também, eu vou colocar um pouquinho atrás da peça e vou fazer a decoração aí da minha tag, da minha peça, do meu suporte.
Para fazer a decoração lateral, eu vou utilizar duas cartelas dos apliques também em MDF e eu vou utilizar esse medalhão, essa tag circular que tem a rosa, que na verdade é a decoração principal aí da coleção dos papéis, e eu vou colar nas laterais, utilizando também a cola madeira. E para valorizar ainda mais essa peça, eu vou colocar os pezinhos metalizados na cor rose gold, que é um cobre rosado. Então, vou retirar os pezinhos da embalagem e vou posicionar nos quatro cantos do meu suporte. Posso fixar com uma gotinha de cola e depois fazer o reforço com os parafusos. Já fixei os meus pezinhos, já posso virar o meu suporte. Coloco os potinhos organizadores ou porta-talheres, né? O uso que vocês preferirem aí, como utilitário ou decorativo para casa de vocês. E a peça já está toda pronta, com esse stencil lindo, efeito Vime Cestaria. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.